Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Crimes do Passado. Eu sou a Glaciele e hoje nós vamos falar sobre o caso Herbie Baumeister. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. E bora ao caso de hoje. O caso de hoje se passa na cidade de Indianápolis, estado de Indiana, nos Estados Unidos. Era 28 de maio de 1993. Um jovem chamado John Lee, ou como era mais conhecido, Johnny Bayer, de 20 anos, saiu de casa a caminho do seu trabalho no McDonald's e desapareceu sem deixar rastros. Nas semanas seguintes, outros desaparecimentos começaram a surgir. Jeffrey Jones, de 30 anos, foi visto pela última vez saindo de um centro de reabilitação do Exército da Salvação. Richard Hamilton, de 20 anos, havia saído apenas para comprar cigarros. Allen Livingston, de 28 anos, entrou em um carro branco e nunca mais foi visto. Manuel Rezendes, um frequentador de boates gays, desapareceu após uma noite aparentemente comum. Todos esses desaparecimentos tinham algo em comum. Todos esses homens eram solteiros, homossexuais e principalmente ninguém na sociedade se importava com o desaparecimento deles. Não havia cobertura da imprensa, não havia pressão pública. A resposta era quase sempre a mesma. Talvez tenham ido embora, cansaram de viver numa cidade conservadora demais. Mas enquanto a sociedade virava o rosto, havia mães que não dormiam, pais que esperavam por uma ligação, famílias que se recusavam a aceitar o silêncio. Mas os desaparecimentos continuavam. Em junho de 1994, Alan Broussard, de 28 anos, desapareceu após sair de um bar frequentado por homens gays. Um mês depois, é Roger Allen Goodeleck, de 33 anos, quem some após sair da casa de sua mãe para ir a um bar curtir a noite. A mãe de Roger vai então à polícia relatar o desaparecimento do seu filho, suplica por ajuda, mas mais uma vez a resposta é a mesma. Não há crimes, pois não há evidências. Ela decide buscar ajuda para o seu filho por conta própria. A mãe de Roger então contratou um xerife aposentado que trabalhava como detetive particular, chamado Virgil. Virgil já estava investigando o desaparecimento de Alan Broussard, a pedido de sua família. E agora, com este outro homem desaparecido, as semelhanças entre ambos se cruzavam e são demais para serem ignorados. O detetive começa a espalhar panfletos com a foto dos desaparecidos em bares e pontos de encontro da comunidade gay. Um padrão começava a surgir. Testemunhas afirmavam ter visto Roger entrando em um carro azul com placa de Ohio, isso na mesma noite em que ele desapareceu. O detetive Virgil, então, entrou em contato com Mary Wilson. Mary Wilson era da polícia local e era responsável pela investigação do desaparecimento de todas as pessoas na cidade de Indianápolis. Inclusive, ela já estava investigando os casos de 1993, quando Virgil entrou em contato com ela para falar sobre o Alan e o Roger. Agora, os casos passam a ser tratados como conectados. Um possível assassino em série que atuava normalmente entre os meses de junho e agosto. Em meio à tensão crescente, outro jovem desapareceu, e se tratava de Stephen Hale, de 26 anos. Ele foi visto pela última vez frente à Biblioteca Central de Indianápolis. Virgil e Mary, percebendo que os desaparecimentos eram desacreditados pelos outros policiais porque não haviam restos mortais que evidenciassem um crime, e também pelo fato de serem homossexuais, buscaram divulgar os desaparecimentos por meio de jornais homossexuais que ficavam na região que estes homens frequentavam. Nessa divulgação constava o nome, a idade e também um contato para as pessoas que tivessem visto esses homens desaparecidos entrassem em contato. Havia também uma descrição do possível homem que estava cometendo esses atos. Esse homem que estava desaparecendo com essas pessoas era um homem branco, aproximadamente de 40 anos, bissexual, com um alto QI. Não demorou muito para uma pessoa entrar em contato com a polícia, mas os mesmos não lhe deram atenção, alegando que eram informações desconectadas e sem sentido.
Essa pessoa, então, foi atrás de Virgil porque sabia que ele estava investigando os casos de desaparecimentos e fez todo o seu relato do que havia passado com o homem alguns dias antes. O nome dessa pessoa não é divulgado nos meios de comunicação e nem mesmo nos documentários ao qual eu fiz as minhas pesquisas. Então, ele é tratado somente por um pseudônimo que é Tony. Então, toda vez que eu falar Tony, é essa pessoa que era o informante, a pessoa que entrou em contato com Virgil para falar sobre um suposto sequestrador. O relato que Virgil ouviu de Tony era perturbador. Ele diz ter conhecido um homem estranho, que se apresentou como Brian Smart. Tony acreditava que esse homem estava por trás de todos os desaparecimentos. Ele contou que na noite que saiu com Brian, este o levou para uma mansão afastada, dizendo que trabalhava como paisagista no local. Era o local mais rico da cidade, e logo na entrada havia uma placa escrito algo como fazenda, farm em inglês. Nesta mansão haviam outros carros, e no seu interior inúmeras caixas. Ao chegar lá, o ambiente era estranho. Brian o levou então para a casa da piscina. No seu interior havia inúmeros manequins vestidos e posicionados como se estivessem vivos. Havia neste ambiente uma iluminação muito fraca e até mesmo um silêncio desconfortável, segundo Tony. Foi ali que Brian tentou convencê-lo a participar de uma relação sexual com certa violência, que envolvia asfixia com uma mangueira. Tony aceitou, mas quando percebeu que Brian estava exagerando, fingiu desmaiar. No mesmo instante, Brian ficou assustado. Foi então que viu a oportunidade de confrontar Brian, perguntando se ele estava matando todos os homens que haviam desaparecido. Brian, naquele momento, havia bebido demais e também tinha feito uso de drogas. Então, ele apenas negou sobre este fato e caiu no sono. Tony aproveitou esta oportunidade para vasculhar a casa em silêncio. Encontrou brinquedos infantis, roupas femininas e quase encontrou a verdade. Mas Brian acordou antes e o levou novamente para a cidade. Alegando que gostou muito de Tony, o fez prometer que na próxima quarta-feira eles iriam novamente se encontrar. Após este relato, Virgil falou que precisava ir até essa suposta fazenda. O problema é que Tony não sabia aonde ficava essa suposta fazenda, porque Brian, ao levá-lo lá, ele fez várias voltas e fez isso para confundir Tony para que ele não soubesse aonde estava indo. Então simplesmente Tony não sabia explicar ao certo, sabia apenas dizer que na frente tinha aquela placa escrito Farm. Como Tony não sabia então chegar nesta fazenda, eles decidiram aguardar até a próxima quarta-feira, e por meio de toda a descrição que Tony deu para o Virgil, eles foram até o bar e ficaram aguardando o Brian, mas ele não apareceu. Foi então que Virgil e Mary começaram a trocar mais informações. Mary conseguiu o apoio de alguns policiais, que foram até esses bares gays para conversar com as pessoas que ali frequentavam, em busca de novas informações. Mas nada foi encontrado e o tempo começou a passar. A polícia hesitava em acreditar que naquela região havia um homem que estava sequestrando outros homens e tirando a vida deles. Então a polícia simplesmente desacreditou deste caso e começou a deixá-lo ele um pouco mais arquivado. Menos Mary. Mary continuou suas desconfianças e buscou mais e mais informações. Apesar da polícia não acreditar que ali havia um serial killer homossexual, Tony nunca esqueceu o rosto de Brian, mas também por um longo tempo não o viu mais. E nesse tempo, novos jovens começaram a desaparecer. Em 1º de abril de 1995, Michael, mais conhecido como Mike Kern, de 46 anos, não apareceu para trabalhar. No início de agosto de 1995, Jerry Williams Comer, de 35 anos, teve seu carro encontrado abandonado em um estacionamento de um shopping. Entretanto, tudo mudou em 29 de agosto de 1995. Tony estava novamente naquele bar quando, de repente, ele viu o Brian. Tony ficou observando de longe e em silêncio, aguardando ele ir embora. Quando ele foi embora, Tony saiu para fora e anotou a placa do carro que Brian estava. No dia seguinte, entregou esta anotação à detetive Mary Wilson. Ela verificou o registro do veículo
e o que descobriu chocou a todos. O carro não pertencia a ninguém chamado Brian Smart, mas sim a um homem chamado Herbert Richard Baumeister. Ele era empresário, casado, pai de 3 filhos, dono de uma rede de brechós e de uma imensa propriedade nos arredores de Westfield, Indiana. Mary então anotou todas essas informações e decidiu ir à tal loja de Herb. E lá o encontra visivelmente nervoso, tremendo, incapaz de manter um olhar. Quando ela menciona os desaparecimentos, Herb até se ofende. Diz que isso tudo não passa de um mal-entendido. Mas Mary, percebendo que havia algo errado, decide dar o próximo passo, visitar então a mansão de Herb. Chegando lá, a primeira coincidência que ela viu com a descrição de Tony quando ele deu seu depoimento era a placa na entrada da mansão, que se chamava Fox Hollow Farm, ou seja, a fazenda como Tony havia descrito. Lá quem ele recebe é a esposa de Herb, Julie Baumeister. Mary pede para inspecionar a casa, mas Julie nega, acreditando que se tratava de uma investigação a respeito de roubo de mercadorias. Mary insiste, diz que está investigando algo muito sério e resolve falar a verdade então para Julie, que Herb estava sendo investigado pelo desaparecimento de vários homens gays da cidade. Julie empalidece, não entende, não quer acreditar e simplesmente não permite a entrada da polícia na sua mansão. Mas, a partir dali, tudo começa a mudar, porque a semente da dúvida foi plantada para Julie. Mas afinal, quem era Herb Baumeister? Nascido em 7 de abril de 1947, Herb era o filho primogênito do casal Herbert e Elizabeth Baumeister. Seu pai era um respeitado anestesista em Indianápolis. Na escola, Herb ia bem durante a infância. Era uma criança muito brincalhona, mas no início da adolescência passou a ter pensamentos sombrios e mórbidos. Uma vez, Herb encontrou um corvo morto a caminho da escola. Ele levou esse passarinho e deixou na mesa do seu professor. Outro dia, ele simplesmente decidiu urinar em cima da mesa do professor. Devido a esses comportamentos, a sua família foi chamada à escola, porque até então a mãe tentava esconder, apesar de estar preocupada, e o pai fingia simplesmente não ver. A partir do momento que eles foram chamados à escola, eles decidiram levar Herb para uma avaliação psiquiátrica e tiveram o seguinte diagnóstico: esquizofrenia e transtorno de personalidade múltipla. Entretanto, apesar de algumas fontes falarem que Herb passou por um tratamento de eletrochoque, outros comentam que simplesmente a família de Herb passou por um processo de negação sobre a saúde mental do seu filho. Já no ensino médio, Herb se isolou socialmente, ao mesmo tempo que tentava se encaixar. Ele jogava esportes e mudou seu estilo de se vestir. Mas a verdade é que ele nunca se sentiu parte de nada que existia ali. Após terminar o ensino médio, ele foi para uma universidade a pedido de seu pai. Mas, como também não era o que ele queria fazer, logo ele desistiu. Isso não deixou seu pai feliz, que o colocou para trabalhar em um jornal local, no departamento de cópias. Apesar de fazer seu trabalho corretamente, a parte social não se encaixava com ninguém. Seu humor era mórbido demais e atrapalhava os relacionamentos. Herb, então frustrado com essa falta de aceitação com ele, acabou pedindo demissão desse trabalho, e o seu pai novamente o pediu para que retornasse à universidade. Herb aceitou, mas voltou somente para uma disciplina, a disciplina de anatomia humana. Nesse momento, então, ele queria não ser mais aceito pela sociedade. Ele já ia a bares gays, mas até então não havia mantido nenhum relacionamento. Mas como ele começou a sair demais, o seu pai lhe chamou a atenção. Buscando evitar perguntas do pai do porquê que ele estava saindo demais da casa, Herb entrou para o Clube dos Jovens Republicanos. Pois apesar de Herb ser homossexual, ele ainda mantinha uma posição política bem conservadora. Logo neste local, ele conheceu Julie, uma jovem professora de inglês. Ambos tinham interesse em comum, como carros, política e sonho de ter um negócio próprio. Nesse período, Herb deixou de frequentar os bares e focou na Julie, em construir uma vida com ela. Ambos se casaram em novembro de 1971, e com a ajuda de seu pai, Herb começou a trabalhar como escrituário num departamento de veículos em Indianápolis. Esse departamento funcionava como se fosse o Detran. Mas o casamento nunca foi normal.
Durante os primeiros 6 meses de casamento, o Herb simplesmente não manteve nenhuma relação sexual com sua esposa. Ele alegava que tinha vergonha, mas como naquela época era comum os jovens casarem e logo terem filhos, a Julie simplesmente começou a ficar preocupada e foi conversar com o pai de Herb sobre essa situação. O que eles decidiram então entre a família e a esposa? Decidiram internar o Herb em uma clínica, alegando que ele estava com depressão. Ele ficou lá por 2 meses, mas quando saiu de lá, ele novamente recebeu um diagnóstico. E o diagnóstico era o mesmo que ele teve durante a sua adolescência, de esquizofrenia e transtorno de personalidade múltipla. Entretanto, ao invés desse diagnóstico controlar os impulsos de Herb, agora o libertou. Herb acreditava que poderia ser outra pessoa e passou a levar uma vida dupla, dando o nome a essa outra personalidade, Brian Smart. Apesar do casamento com Julie ter pouquíssimos momentos afetivos, ainda assim ambos tiveram 3 filhos. Em público, Herb era um homem conservador, republicano, religioso. Em casa, ele era um pai aparentemente dedicado. Em segredo, ele frequentava bares gays sob nomes falsos e em sua mente alimentava fantasias perigosas. No trabalho como escrituário dos carros, permaneceu por 10 anos, mas acabou sendo demitido por comportamentos inapropriados. Um desses comportamentos inapropriados foi que novamente ele urinou, mas agora não era mais o seu professor, e sim o seu chefe. Então o mesmo demitiu. Após ser demitido em 1986, Herb passou a trabalhar de vendedor ambulante e passava constantemente pela rodovia interestadual 70, conhecida como I-70. Então eu vou falar novamente sobre essa rodovia mais para frente. Então lembrem-se do nome dessa rodovia, I-70. Mas logo começou a trabalhar em um brechó e dar sugestões para o chefe de melhorias, aos quais elas nunca foram aceitas. Herb então propôs a Julie a ideia de abrir o próprio brechó, porque ele sabia como gerenciá-lo e fazer melhorias para se tornar um ótimo sucesso. Nesse período, o pai de Herb já havia falecido. Então, ele foi até sua mãe e pediu dinheiro emprestado juntamente com a sua esposa e abriram um brechó de sucesso chamado Save a Lot. E ganharam muito dinheiro, tanto que eles compraram uma mansão maravilhosa, a Fox Hollow Farm. Foi nesta casa, afastada, que Herb encontrou o cenário perfeito para libertar Brian e dar vida aos seus desejos mais sombrios. Durante as férias escolares, Julie e os filhos viajavam. Ele então ficava sozinho na mansão. Herb tinha a liberdade que tanto queria, e é exatamente nesses períodos que os homens desapareciam. Mas tudo estava prestes a desmoronar. O cerco começou a se fechar, e o horror enterrado em Fox Hollow Farm estava prestes a ser descoberto. No início de 1995, o inverno parecia manter a cidade de Indianápolis silenciosa, mas dentro dos muros de Fox Hollow Farm, algo sinistro estava prestes a vir à tona. Era uma tarde qualquer quando o filho mais velho de Herb, um garoto de apenas 13 anos, explorava os vastos arredores da propriedade e entre as árvores e a terra molhada algo lhe chamou a atenção. Era um crânio humano. Então o filho mais velho de Herb pegou este crânio e levou para Julie, sua mãe, mostrando para ela o que havia encontrado. Entretanto, ao mostrar para sua mãe Julie, o choque foi imediato. Então ela foi, junto com o seu filho, olhar aonde ele havia encontrado aquele crânio e percebeu que existiam muitos outros ossos naquela mesma região, naquela mesma área da propriedade. Nesse momento, Herb não estava em casa, então Julie levou para dentro de casa esses ossos e ficou aguardando o Herb chegar para então perguntar a ele o que era aquilo, por que aquilo estava na sua propriedade. Quando Herb chegou, foi confrontado, mas com uma frieza quase ensaiada, respondeu com naturalidade: um corpo humano que meu pai utilizava para estudos de anatomia. Como seu pai era um médico anestesista, após o seu falecimento, ele falou que ele acabou encontrando esses ossos como parte de uma coleção antiga. Ao falar isso para Julie, ela ficou ainda desconfiada, mas ela não teve tempo de agir porque o Herb, numa tentativa de sair daquela situação, começou a ter uma explosão de raiva. Começou a acusá-la e difamá-la, falar que
ela não deveria ter levado aqueles ossos lá para dentro porque ele já havia enterrado eles. Essa era a primeira vez que Julie enxergava um lado de Herb que ela simplesmente não conhecia. Era um lado obscuro, um lado imprevisível. Mesmo diante dessa situação, a Julie não buscou a polícia e quis simplesmente acreditar que seu esposo estava lhe falando a verdade. Enquanto Herb continuava sua vida dupla, durante os períodos que Julie levava as crianças para a casa da sua mãe, Herb ficava sozinho na propriedade. A Fox Hollow Farm se tornava seu território e ninguém fazia perguntas. Entretanto, a loja da família, que antes prosperava, em 3 anos simplesmente eles cresceram de uma maneira absurda, tanto que eles já estavam pensando em abrir, tanto que eles já estavam até pensando em abrir uma terceira loja nesse período. Mas a loja começou a dar sinais de decadência, porque Herb simplesmente comprava muito mais mercadorias do que ele conseguia vender. E essas mercadorias, como elas não tinham mais espaço para ficarem nas lojas, ele acabava estocando tudo em sua casa. Era uma situação em que o Herb estava simplesmente descontrolado e começou a beber muito. No ambiente da loja, ele era grosseiro com funcionários e até mesmo com os clientes que chegavam lá. Passava dias sumido, trancado em seu escritório ou simplesmente desaparecendo por horas. E é nesse momento que nós voltamos quando a detetive Mary Wilson foi até a loja para confrontá-lo e encontra um homem totalmente desequilibrado. Como eu disse, Herb negou tudo rapidamente. Disse que estava sendo vítima de calúnias, mas Herb mal conseguia esconder o nervosismo. E assim que Mary saiu da loja, ele simplesmente pegou o telefone, ligou para Julie e falou para ela que se caso a polícia chegasse na casa deles, ela não deveria aceitar que eles entrassem, não deveria permitir a entrada deles, porque eles estavam acusando ele de roubar mercadorias. Como Julie sabia que isso não era verdade, que de fato não havia nenhuma mercadoria roubada ali, ela deu razão ao marido. Então, quando Mary saiu da loja e foi diretamente para a mansão deles, a Julie simplesmente disse que eles não podiam entrar na propriedade, alegando que o Herb não tinha roubado nada. Mas após a Mary contar para ela sobre o que seu marido estava sendo acusado, que não era uma questão de roubo, a Julie, como já vimos, aparentou estar confusa. Mas mesmo assim ela obedeceu ao marido e não deixou eles entrarem. A Mary, compreendendo o abalo daquela mulher, ela simplesmente entregou o seu cartão e disse para ela ligar para ela caso ela lembrasse de algo que tivesse acontecido. Os dias se passaram e a tensão dentro da casa entre Julie e Herb se tornou um terror psicológico, porque Herb passou a agir de maneira paranoica. Ele trancava as portas, fechava as cortinas, não deixava ninguém sair, bebia muito e constantemente e tratava mal seus filhos e a Julie. Então Julie, sentindo que estava à beira de algo muito maior e muito mais perigoso do que ela conhecia, foi em busca de um advogado. Em janeiro de 1996, para pedir o divórcio. Esse advogado, ouvindo todos os detalhes da Julie, dos seus motivos para se separar, entrou em contato com a detetive Mary e disse para ela simplesmente não parar de investigar aquele homem. Com esta dica do advogado, a polícia simplesmente decidiu começar a passar com um helicóptero por cima da propriedade para ver se conseguia avistar algo naquela mata. Mas simplesmente a propriedade era uma mata muito fechada e não era possível ver nada que fosse suspeito. Em junho de 1996, o divórcio é oficializado. Herb, cada vez mais descompensado, se isolava completamente. A loja entrou em um colapso financeiro. Julie já estava exausta e exigiu que Herb deixasse a casa. Herb então viajou para a casa da sua mãe, que ficava no lago Wawassi. E é aí que tudo começa a mudar. A Julie, a partir do momento que o Herb não está na propriedade, ela entrou em contato com o seu advogado e pediu a ele para informar a detetive que ela tinha algo a lhe dizer. A detetive Mary não pensou 2 vezes e foi até a mansão, e Julie a recebeu, revelando tudo o que ela sabia, inclusive o crânio que o filho havia encontrado no terreno, e autorizou a entrada da equipe da investigação na propriedade. No início da investigação, muitos policiais não acreditaram que iriam encontrar algo, que era apenas uma pista falsa. Mas assim que começaram as escavações naquela propriedade, a verdade veio à tona. Um osso carbonizado de 30 centímetros foi encontrado. Os policiais, ainda meio incrédulos, eles acreditavam que aquele osso era de um animal. Então, tudo que foi encontrado naquela propriedade
foi mandado a início para um investigador florense. Dentre muitos ossos que foram encontrados, havia também dentes espalhados próximos à base de uma árvore. A análise forense foi muito clara em sua definição. Eram ossos humanos e não apenas de uma pessoa. Havia muito mais pessoas ali. A descoberta dos ossos em Fox Hollow Farm era apenas o começo. Em questão de dias, a polícia confirmou o que muitos já temiam. Haviam dezenas de fragmentos espalhados por toda a propriedade. Foram encontrados mais de 10.000 fragmentos de ossos ali. Restos de vidas que apenas haviam desaparecido sem deixar pistas. Entretanto, como eu já havia falado para vocês, o Herb ele não estava na propriedade neste momento. Então, enquanto a polícia escavava o solo da Fox Hollow Farm, ela começou a emitir mandados de prisão para Herb, mas ele já havia desaparecido. Ele havia ligado para o seu irmão e pedido dinheiro emprestado. O seu irmão estranhou, mas como ele alegou que ele apenas estava viajando e havia ficado sem dinheiro, seu irmão acabou encaminhando o dinheiro para ele. E com esse valor, ele foi rumo ao Canadá. Ele estava em um parque na cidade de Ontário, isolado e paranoico. Ele tinha levado com ele apenas o básico e também o segredo mortal dele. Um guarda, um dia antes, havia perguntado para Herb o que ele estava fazendo estacionado naquele parque. O Herb alegou que ele era apenas um turista e que logo ele iria embora. O policial também observou que no banco de trás existiam várias fitas VHS. Então, em 3 de julho de 1996, esse guarda florestal encontrou novamente o carro parado naquele parque, mas encontrou Herb já sem vida. Ele havia tirado a própria vida. Ao lado dele havia uma carta com 3 páginas, no qual Herb pede desculpa à esposa, citando o fracasso do casamento, o colapso das lojas, o modo como tratou os filhos, mas em nenhum momento ele falou sobre seus crimes. Em nenhum momento ele admitiu tudo o que ele havia feito de errado. Esse ato foi considerado como o último ato até mesmo de arrogância por parte de Herb. Simplesmente não admitiu tudo o que ele havia feito de errado. Ele preferiu simplesmente morrer do que enfrentar a verdade. Com a morte de Herb, a investigação ela não parou. Muito pelo contrário, ela apenas se aprofundou. Os peritos forenses passaram semanas examinando os fragmentos encontrados naquela propriedade. E em setembro de 1996, ou seja, 2 meses depois da morte de Herb, 4 das vítimas foram oficialmente identificadas. Eram eles Roger Allen Goodlett, Steve Haley, Richard Hamilton e Manuel Rezendes. Os demais permaneciam no anonimato, perdido entre cinzas e fragmentos. A polícia estima que pelo menos 25 pessoas haviam sido assassinadas por Herb dentro daquela propriedade, mas esse número poderia ainda talvez ser maior. O interessante dessa época é que a mídia norte-americana simplesmente ela se dividiu. De um lado, existia a figura de um pai de família exemplar, dono de lojas, morador de um bairro nobre, e do outro simplesmente existia um monstro silencioso. Mas enquanto a história de Herb ganhava espaço nos jornais, pouco se falava sobre aquelas vítimas. Muitos eram jovens gays com história de prisão ou de prostituição. A mídia os retratavam de forma pejorativa, como se a morte fosse menos digna de comoção. A Julie Baumeister, a esposa de Herb, por sua vez, ela nunca foi acusada formalmente. Apesar de muitos dos familiares das vítimas a acusarem de omissão, especialmente por ela não ter denunciado o seu esposo quando o filho encontrou aquele crânio na propriedade. Eles acreditam que, se ela tivesse agido, pelo menos 2 homens poderiam ter sido salvos. Ao longo da investigação, ainda se revelou outro mistério. Entre os anos de 1980 e 1990, ao longo da rodovia interestadual I-70, lembra aquela rodovia que eu comentei com vocês que o Herb trabalhou como vendedor ambulante? Então, a rodovia interestadual I-70, que fica nos Estados Unidos. Uma série de assassinatos semelhantes havia ocorrido. Jovens homens desapareciam no verão e na primavera. Dias depois, seus corpos eram encontrados estrangulados e jogados próximo à estrada I-70. A polícia suspeitava que Herb estava por trás dessas mortes também. Na época, então, ele trabalhava como vendedor ambulante e viajava constantemente pelaquela região. Inclusive, a Julie comenta em um dos documentários que ele passou por aquela região mais de 100 vezes. Além disso, Herb tinha o hábito de guardar recibos de hotel, de alimentação
E a polícia, por meio desses recibos, conseguiu fazer toda a análise e perceber que Herb estava justamente nos locais onde os corpos eram encontrados posteriormente. Entretanto, esses corpos não estavam na propriedade e não havia provas diretas que ligassem a Herb. Então, ele nunca foi necessariamente acusado formalmente. Mas acredita-se que pelo menos 11 vítimas da rodovia I-70 foi Herb Baumeister. Entretanto, o total de mortes atribuídas a ele passam de 40. Hoje, a propriedade Fox Hollow Farm ainda existe. Ela é uma casa marcada por memórias de silêncio, dor e sofrimento. A polícia segue tentando identificar os fragmentos, que foram retirados da propriedade, mas ainda há muitos que não têm ainda identificação. Existe a coleta de DNA de famílias que perderam seus filhos sem explicações ou que até hoje permanecem na dúvida, não sabem o que aconteceu com seus familiares. Então eles pedem para que eles façam, essa doação do DNA para que seja comparado ao que eles têm arquivado. Sobre esse caso do Herb Baumeister, a gente fica com aquela dúvida: quantos mais ainda estão enterrados onde ninguém se olha? Quantos outros casos talvez o Herb fez? Quantas outras vítimas ele teve que até afinal de contas nunca foram identificadas ou até mesmo encontradas? Ele não foi preso, ele não teve julgamento, ele simplesmente tirou a própria vida antes de tudo isso acontecer. E levou com ele, todo o seu segredo, tudo que ele poderia, teoricamente, ajudar na investigação ali, falando o que ele havia feito, e simplesmente, ficou aí as dúvidas, até mesmo os casos, acredita-se no que o Tony contou, que é aquela pessoa que usa o pseudônimo Tony contou, mas a gente não tem necessariamente nada que conte o que de fato aconteceu. Sobre as fitas VHS que eu contei para vocês, é porque na piscina dessa casa, onde normalmente acontecia, ou acredita-se que aconteciam, segundo o relato de Tony, os assassinatos, existia uma câmera. Então essas fitas VHS que estavam no carro, acreditam que eram as fitas que estavam gravado tudo que ele fez e quantas pessoas foram as vítimas. Mas infelizmente essas fitas nunca foram encontradas, então vai ficar aí a dúvida. Bom, pessoal, esse foi o caso de Herb Baumeister. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e nos vemos no próximo caso. Tchau!